Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Thaís. Pensei que nem ia entrar ninguém na aula, só tinham duas pessoas. Chegando no finalzinho da mentoria, o pessoal vai sumindo. Esperar só mais um minutinho de começa, tá? Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, Beleza, então deu horário, vamos começar aí a nossa aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre confluências, né? Acaba envolvendo aí todos os assuntos que a gente já viu anteriormente. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas formas, né, de padronizar o operacional. Quando a gente fala de liquidez, a gente sabe que a gente pode operar de diversas formas, a favor do fluxo, retração e reversão. E dentro desses conceitos a gente consegue ter uma assertividade muito boa quando a gente consegue conciliar com alguns padrões que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? A aula hoje ela vai ser focada nisso. No final eu vou deixar um tempo para vocês tirarem dúvidas, né, das aulas passadas, ou alguma coisa que vocês gostariam de rever. E na próxima aula a gente já entra na parte de gerenciamento, tá? Também é uma aula muito importante. Se você tiver só operacional e não souber gerenciar, vai ficar dando voltas e voltas e não vai conseguir sair do lugar, né? Então, vamos prestar bastante atenção na aula de hoje e na aula de amanhã, para a gente conseguir aí, começar a caminhar sozinho, né? Já tem alunos que estão tendo os resultados bem bacana, outras pessoas estão esperando a mentoria acabar para começar a colocar em prática, para cada um no seu tempo, tá? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre confluências. Acredito que vai esclarecer algumas dúvidas que ainda não ficou muito claro para algumas pessoas. Então, o primeiro ponto, né, quando a gente vai iniciar aí as nossas análises, a gente sempre observa em que tipo de zona que o preço está indo buscar. A gente sabe que essas regiões, elas ficam em zonas principais, em zonas intermediárias, e a gente tem duas possibilidades, né? Ou nós trabalhamos com regiões de proteção, ou liquidez a ser capturada. Eu vou mostrar para vocês aqui uma forma da gente escolher uma proteção, né, seja de compra ou seja de venda, com uma região um pouco mais forte, né? Ou seja, ela vai ter uma confluência. Então, essa confluência ela pode ser tanto na nossa marcação, onde a gente vai identificar essas regiões, e também confluências na hora de fazer a nossa entrada. Ou seja, quanto mais confluências, maior vai ser a nossa assertividade. Então, aqui nós temos exemplos de duas situações. A gente tem aqui um fundo, e após o preço iniciar essa reversão, ele deixou aqui para a gente um padrão que demonstra, né, uma oportunidade de retração, ou seja, a gente tem um pêndulo de distorção, e temos também uma região onde existe ali o posicionamento dos compradores, ou seja, essa vela que iniciou aqui a reversão do preço, ela superou a mínima da vela anterior. Então, a gente teve aqui compradores posicionados. Por que que essa região ela é bem forte? Ou seja, por que que ela tem uma confluência? Simples, isso que a gente tem que analisar. Se é uma proteção de compra, eu sei que quando o preço chegar nessa região, eu vou acreditar numa retração ou numa reversão, caso aconteça ali um travamento. E além de eu ter uma zona que me passa essa informação, eu tenho um padrão de vela, que é a distorção, que me dá uma leitura também para a compra, só que essa compra seria exatamente aqui, ó, numa região de 50%. Então, só de eu fazer uma marcação juntando confluências, eu tenho ali uma região forte que a gente está buscando operações de compra. Esse é o primeiro ponto, identificar uma zona forte. Esse cenário se aplica também quando a gente está falando da proteção dos vendedores, ou seja, a gente está considerando ali um topo, e nesse topo, a vela que iniciou o movimento de reversão superou a máxima da vela anterior e formou para a gente aqui, ó, uma vela que possui um ponto pequeno
e um padrão exagerado em relação ao seu corpo, ou seja, nós tivemos aqui também uma distorção. Como a gente está trabalhando em topos, as nossas entradas vão ser a favor de venda. Qual seria o nosso ponto de entrada ideal? Se eu tenho aqui o posicionamento dos vendedores, e além desse posicionamento, existe ali uma região específica, onde o preço está me dizendo que existe grande chance de respeitar uma retração, ou seja, 50% da distorção, eu aguardo o retorno do preço exatamente nessa zona. Ao invés de eu pegar o primeiro pulo, que é exatamente aqui na abertura da região, eu espero esse pulo, ó, na região de 50%, que eu vou ter a confluência do padrão mais o posicionamento dos vendedores. Então, o primeiro ponto aqui dessa aula é mostrar para vocês que existe confluência na sua própria marcação, não é somente quando o preço estiver buscando a zona. Marcou uma região forte, aí agora a gente vai para o segundo ponto, que é identificar como que o preço chega nessas marcações. A gente já viu diversos cenários durante as aulas, vocês mesmos mandando alguns exemplos lá no grupo. Então, cada um manda uma análise diferente, com umas leituras diferentes. Então, aqui a gente vai meio que padronizar o que funciona, o que é assertivo, e vocês podem, né, operar somente isso que eu vou passar aqui. Claro, vocês têm que se adaptar, né, achar a melhor forma para poder operar, para vocês conseguirem aí, pegar entradas mais claras, né, não ficarem na dúvida na hora de realizar a operação. Então, eu vou dar o exemplo aqui ainda, né, com a proteção de compra, considerando a distorção. Quando o preço se aproxima da minha região, eu já estou com viés de compra, porque eu identifiquei ali que existe um posicionamento dos compradores. O segundo passo, pessoal, é vocês observarem alguns detalhes ao preço, ó, desenvolver toda essa movimentação, vindo buscar ali a nossa zona, considerando que a gente entra sempre no primeiro top. Então, nesse cenário aqui, o que nós tivemos? Desaceleração do movimento. O que seria isso? As velas, elas vão diminuindo de tamanho conforme elas vão se formando e não acontece ali a renovação das mínimas. A gente viu nas aulas anteriores, quando o preço ele não renova uma mínima, demonstra uma fraqueza daquela força. Nesse caso, como a gente está numa sequência de velas vermelhas, ou seja, estamos falando do movimento de baixa, a gente consegue enxergar que a venda ela vem enfraquecendo. Quando o preço ele vai em busca da nossa marcação, a gente já fez essa leitura aqui que não está tendo a renovação de mínimas e as velas estão diminuindo de tamanho, a gente tem que estar preparado para realizar uma operação de compra. Só que essa compra ela precisa buscar pontos específicos e apresentar o movimento ideal. E a gente viu também que existem dois tipos de movimento. O movimento trator que indica força, continuidade, e o movimento que a gente trabalha acreditando na retração do preço é um movimento que a gente chama de pulo de vela ou pico de vela, quando a pessoa fala de uma forma. Então, essa vela aqui, ó, ela seria o nosso ponto de entrada, desde que ela apresentasse para nós essa movimentação. Ó. Sobe e desce, deu um pulo de vela, aí a gente realiza aqui essa análise acreditando que o preço vai retrair. Por que que ele vai retrair? Simples. Posicionamento dos compradores, temos uma distorção, delas anteriores demonstrando fraqueza, não faz renovação de mínima, aguarda o gatilho de entrada. Se a vela não fizer o gatilho de entrada, a gente vai entrar na operação? Não. O gatilho, ele faz parte do nosso operacional. A gente não pode simplesmente olhar todos esses conceitos que tem aqui anteriormente, e o principal, que é o gatilho de entrada, que demonstra para a gente que o quê? Aquela vela tem grande chance de retrair. Se você isolar e não considerar esse ponto, você vai tomar muito loss. Por quê? Essa vela pode simplesmente fazer o movimento trator, você entra aqui com uma retração e ela simplesmente trava na zona e reverte na vela seguinte. Então, você já tomou um loss aqui. Ah, Thais, mas eu entro no pêndulo de Fibonacci posteriormente. Tá, mas ele já está saindo do seu gerenciamento. Você está usando uma gestão na qual eu vou ensinar para vocês. Onde você toma o loss, você já entrou com o stop, não tem mais por que você ficar operando, né? E a gente vem falando desde o início das aulas que a gente tem que pegar operações refinadas, com confluência, então a gente tem que considerar todos esses pontos e o gatilho de entrada ele é muito importante, tá? O oscilador pulo de vela não entra. Apresentou todas as características do gatilho, entra sem medo porque você está respeitando o operacional. Então, esse foi o primeiro exemplo, né? Vou mostrar mais aqui para vocês. São exemplos simples, mas a gente precisa observar os detalhes para a gente conseguir, né, fazer essa interpretação da intenção do preço.
Já nesse exemplo, diferente do anterior, a gente vai considerar aqui um padrão, né? Então, ainda assim, estamos falando sobre a distorção, numa região onde a gente tem a proteção dos compradores. E nessa movimentação aqui, além da gente ter uma desaceleração do movimento, as velas diminuindo de tamanho, e sem renovação de mínima, nós tivemos aqui a formação de padrões. Quais seriam esses padrões? Primeiro, essa vela aqui, ó, quando ela finalizou, ela deixou o máximo e ela deixou o mínimo. Até então, é uma vela que simplesmente não renovou o padrão da vela anterior, não quer dizer nada para a gente até então. Quando essa vela aqui, ó, nasceu e finalizou, ela não conseguiu buscar a máxima e nem a mínima da vela que antecede ela. Ou seja, aqui nós tivemos um padrão, que você vai vendo, que seria o candle ou a vela mão. Como que funciona esse padrão? Quando o preço busca essas extremidades, a de máximo ou padrão de mínimo, a gente entra acreditando na retração do preço, ou seja, buscou a máxima, a nossa análise aqui seria para uma venda. Vamos analisar somente o padrão, não vamos olhar o cenário como todo. E se fosse buscar aqui a mínima, a nossa interpretação seria para realizar, no caso aqui, uma compra. Beleza. Agora vamos analisar o cenário. Se eu estou num cenário onde eu tenho posicionamento dos compradores, distorção, que está me dando aqui duas leituras para a conta, e logo em seguida aparece um candle mãe, o que eu quero que o preço faça? Eu quero que ele venha buscar essa mínima para eu entrar com uma compra. Quando eu entro com uma compra, eu estou construindo com todo esse cenário que eu já marquei anteriormente. Além disso, o que mais eu tenho de confluência? Dentro do candle mãe, eu tive aqui também um padrão que me indica uma reversão, que nesse caso seria um final de movimento. Então, candle mãe dizendo compra, final de movimento dizendo compra, o preço não renova as mínimas demonstrando uma fraqueza, distorção dizendo compra, proteção de compra. Muita confluência para você realizar uma análise. Só que não é só você comprar, a gente precisa do quê? Gatilho de entrada. A vela nasce. Quando ela vem buscar a mínima da vela anterior, né, ou seja, uma região onde eu posso realizar uma compra, ao invés de você pegar aqui, ó, a sua operação, você vai guardar a vela esticar. Ela vai esticar e ela vai vir buscar uma região onde ela tem aqui a distorção. Qual a diferença de você pegar essa mínima, pegar exatamente o primeiro pulo de vela na zona ou pegar na distorção? Quanto mais a vela esticar, maior a chance dela retrair. Você pegou aqui embaixo, independente se ela vai respeitar somente essa proteção ou se ela vai respeitar o fundo mãe, como a sua entrada está aqui, ó, você está trabalhando com a questão da retração. Então, a chance de respeitar é muito grande. Agora, se você entra exatamente no candle mãe e ela vem só uma região aqui abaixo, ela pode finalizar dessa forma. Ela respeita a distorção, respeita a zona, e ela te dá o nós, porque você entrou de forma antecipada na análise. Então, serve como uma dica aí para vocês, sempre que tiver esse cenário de várias confluências bem próximas uma das outras, espera o preço esticar, buscar a região mais longe, lembrando que tem que dar o gatilho de entrada, para vocês terem mais confluências a favor, né, nesse caso aqui, de uma operação, acreditando na retração do preço, tá? Então, a gente já está juntando aqui os padrões, a questão das características do movimento, se as velas estão aumentando de tamanho, se estão diminuindo, renovação de pavio, e o nosso gatilho aí também é muito importante. Pessoal, até aqui, dúvidas? Por enquanto, para mim, não. Beleza, mais alguém? Se quiser botar no chat, tá, pessoal, pode colocar que eu estou olhando aqui. Tranquilo, tranquilo por enquanto. Tá, então vamos seguir. Um outro cenário que a gente também aprendeu aí nas aulas, né, é que quando o preço, quando o preço trava na nossa proteção, a gente realiza operações acreditando em reversões, né? Então, a gente continua aqui com uma proteção. Nesse caso, a proteção, ela não tem uma distorção, tá? Então, simplesmente ele reverteu, proteção dos compradores. A gente sabe que quando o preço chegar aqui nessa região, a gente vai priorizar operações ou de compra acreditando em retração ou de compra acreditando em reversão. Então, para a gente definir se vai ser retração ou reversão, a gente tem que analisar o movimento anterior.
Então, aqui a gente observa que o preço ele vinha formando para nós velas pequenas, eu tenho então quando eu mostro uma direção, e de repente, ó, nasce essa vela totalmente exagerada em relação às velas anteriores. Então, a exaustão é exatamente isso. Ela é totalmente desproporcional daquilo que o gráfico vem apresentando. Quando ela chega nessas zonas, ela induz muitas pessoas a venderem pelo tamanho do corpo da vela que ela apresenta. Só que, se essa vela fosse forte, ela não ia travar numa marcação, ou seja, no posicionamento dos compradores. Ia simplesmente ter força para fazer um rompimento. Só que quando ela chega nessa zona e ela se depara com os compradores posicionados, o que acontece? Ela trava. Esse travamento pode acontecer de várias formas. Quando trava em extremidades, ponta de pavio ou abertura da vela que antecede o movimento, por exemplo, dessa forma, a gente pega operações de compra na vela seguinte e logo de abertura. Pega uma compra aqui e pega uma compra aqui. Agora, se essa vela ela trava dentro da nossa zona, a gente espera uma confirmação. O que seria essa confirmação? Final de movimento. Esse final de movimento, aí sim a gente entraria com ponto. Entenda o seguinte, por quê? Ela terminou dentro da zona, mas ela não travou exatamente na ponta do pavio ou na abertura, né, no caso aqui, da vela que fez esse movimento de reversão, o movimento anterior, no caso aqui, o movimento de baixo. Então, travou, operação de compra na reversão. Parou dentro da zona, espera o final do movimento, para a gente entrar acreditando que agora sim o preço vai reverter. Então, como característica desse padrão, sempre leve em consideração as velas anteriores, tá? Se tiver um movimento crescente, demonstrando força, não é uma exaustão, a gente não faz nada, não se enquadra no nosso operacional. Tem que ser uma exaustão para a gente trabalhar a questão do travamento. Aqui nesse exemplo, ainda falando sobre operações de retração, nós tivemos aquela zona forte, né, que é a proteção de compra junto com a distorção, e quando o preço vem buscar essa região, como ali para nós alguns padrões, né? Então, a gente tem a desaceleração do movimento, que é muito importante você enxergar que, de fato, a compra tenta reverter esse movimento de baixa através dos pavios, várias simpatias de tentar reverter o preço, enquanto ele tenta reverter o preço, a venda vem enfraquecendo, vem diminuindo de tamanho, até que, de fato, a gente consegue estar com uma operação de compra. Então, para a gente considerar ali uma compra, vamos fazer a interpretação desse cenário. Eu não tenho renovação das linhas. As velas estão diminuindo de tamanho conforme elas vão finalizando. E aqui nós tivemos uma limitação em 3. A limitação em 3 nos dá uma leitura de uma reversão de preço. É um padrão de reversão. Então, aqui a gente teria uma oportunidade de compra. Além da limitação em 3, a última vela formou uma confluência para nós. Que seria o quê? No final de movimento, também nos passando uma leitura de compra. Juntando esses dois conceitos, mais a distorção, onde a gente já mapeou no gráfico, já deixou tudo marcado, lembrando que tem que ser o primeiro registro do preço, o primeiro retorno, e nós temos também a questão da proteção dos compradores. Olha quantas confluências nós temos a favor de uma compra. O preço deu pulo de vela exatamente nessa região, a gente trabalha acreditando na retração do mesmo, tá? Independente se ele vai reverter ou não, a gente acredita que o preço vai fazer esse movimento aqui de retração. E, em alguns casos, ele reverte ou se ele termina com uma velinha vermelha. Tá? Mas quando a gente está buscando pontos específicos, a chance de respeitar é muito grande. A gente só precisa ter a paciência, né, de esperar esse gatilho de entrada para a gente entrar, né, nessas regiões específicas. Tá? Então, aqui a gente tem aqui mais alguns padrões para poder validar uma entrada com as confluências. Aqui tem um modelo bem parecido, né, com o anterior. O que vai diferenciar é que nós tivemos uma simetria de pavio. Essa simetria de pavios passa a seguinte interpretação para a gente. Quem que fechou essas velas? A compra. A compra fecha essa vela e a compra fecha essa vela. Se eu tenho uma conexão de compra com compra, eu tenho uma leitura para pegar uma reversão na vela seguinte. Além disso, tivemos final de movimento, que nos passa uma leitura para a compra. Nós tivemos a limitação em 3, ou seja,
3 velas limitadas uma dentro da outra, sem fazer a renovação das mínimas, que também te passa uma interpretação para a conta. Nesse cenário, como a gente teve ali a transferência, que nos permite pegar uma operação de abertura, nesse caso aqui a gente pode já entrar com uma compra, porque na maioria das vezes, se você está esperando de buscar aqui uma região abaixo, ou seja, uma distorção, essa vela simplesmente ela vai subir, né? Tem muitas operações que a gente fica esperando o gatilho de entrada, mas a força do movimento contrário ela é tão forte que a gente não tem nem a oportunidade de entrar na retração. A compra entra aqui, ó, simplesmente já empurra o preço, tá? Imagine que aqui a gente não tivesse uma distorção. Só a proteção. Ainda assim, seria válido a gente trabalhar com essa conta, pela quantidade de informação, né, baseada nesses padrões, que ela vem nos passando aqui. O preço vai reverter, de fato, na vela seguinte. Tá? Então, quanto mais confluências vocês identificarem numa análise, maior vai ser a sua assertividade de você pegar de abertura. Se você tem só 2 confluências, está muito pouco, eu não consigo pegar uma operação de abertura. Tá? A partir de 3, 4 confluências, aí você já tem uma confiança a mais, né, para você estar aí acertando a cor da vela. E quando você pega de abertura, essa vela, no caso, tem que ser verde, independente se ela vai ser uma vela agressiva ou se ela vai ser uma vela bem pequenininha. Né? O que importa para a gente é que ela simplesmente feche de alta para ela fechar acima do nosso ponto de entrada. Agora, pegou uma operação com retração, independente da cor da vela, só precisa que ela feche acima da taxa de preço onde você fez a entrada. Então, esse é o diferencial de pegar a questão de retração ou pegar de abertura. Pessoal, dúvidas até aqui? Se a gente já não tem dúvida, Eu tenho só uma dúvida. pode falar. Mais assim, do que seja esse travamento para a gente pegar a reversão, no caso, então, é travar com o corpo, ou aí, no caso, no fechamento da vela aí, ou embaixo, não com o pavio, né? Isso, o pavio ele não trava o preço, tá? Ah, sim, entendi. A vela que vir tem que ficar naquela marcação, só com o corpo mesmo, entendi, E pode deixar pavio, mas o que você vai considerar é o fechamento da vela. entendi, entendi. Tá bom, obrigada. Ela poderia fechar assim, ó. Travou, mas deixou ali um pavio, independente. O travamento está aqui no fechamento dela. Vai Sim, analisar a forma como a vela fecha. Agora, sim. se ela fez isso daqui, ó, Não, não é. Ah, não sim. é travamento, ela retraiu, teve o primeiro toque, foi retração, só que essa vela aqui, às vezes, pode acontecer dela não te dar a possibilidade de você entrar, ela não deu o pulo de vela, mas ela bateu e retraiu. Ou Pouquinho, quando ela né? deu o pulo de vela, não estava mais no tempo de você entrar Sim, porque na operação. não daria tempo dela voltar. Uhum. Simplesmente deixa passar, porque o primeiro toque já aconteceu, não tem mais nada para você fazer, não. Entendi. Tá? Obrigada. Nada. Sim, a simetria de pavio tem que ser da mesma cor. Ou seja, se você está trabalhando com velas de baixa, você vai considerar mínimas. Se você trabalha com vela de alta, você considera as máximas. Tá? Lembrando que, independente do padrão que está formando aqui, você precisa ter essa conexão. Tá? Velas verdes, quem fechou essa vela foi a venda. Venda fecha essa vela, venda fecha essa vela. Tivemos a conexão dos vendedores, então a gente pega ali uma oportunidade, ó, de venda no fundo seguinte, no caso de abertura. A transferência é sempre focada em reversões do preço, independente se elas acontecem assim, ó, bem próximas uma das outras, né, que para ter uma limitação nesse cenário tem que acontecer dentro de 3 velas, mas pode também o preço se movimentar depois de algum período, retornar nessa região e aí sim ter uma conexão de pavio. A leitura vai ser a mesma, tá? Aí você vai levar em consideração também a questão da zona, se existe ali uma liquidez de indução, tudo aquilo que a gente já vem falando aí ao longo das aulas, tá bom? Pessoal, a gente viu ali alguns cenários de retração, de reversão. Agora vamos falar um pouquinho sobre fluxo, né? Acho que a maioria que prefere trabalhar empurrando o preço a fim de buscar essas liquidez. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Basicamente, a gente vai considerar os padrões de continuidade, né? Então, acredito que seja até um pouco mais fácil de vocês entenderem. Então, a questão da zona, a gente não quer distorção,
onde a gente tem no cenário que o preço vai capturar uma liquidez, a gente quer o quê? Regiões onde o preço tende a buscar, onde não tem ali um cenário onde passa duas informações para nós. O que seria isso, pessoal? Se eu tivesse, por exemplo, um fundo onde forma para a gente uma distorção, no caso, essa galera teria que ser vermelha. Vamos supor que eu boto uma distorção. E essa distorção deixou para nós uma liquidez. Então, aqui a gente já tem o quê? Uma divergência. Eu tenho a liquidez a ser capturada e eu tenho uma distorção, que seria 50% do pavio, passando a leitura de compra. Ou seja, deu o pulo de vela na região de 50%, a gente trabalha com distância de retração. Então, como eu tenho aqui liquidez a ser capturada e distorção dizendo para fazer uma operação de compra, esse cenário aqui não está ideal para a gente poder trabalhar. A gente sempre tem que ter o quê? Se eu tenho liquidez de compra, eu não quero nada de venda. Se eu tenho liquidez de venda, eu não quero nada oposto, ou seja, de compra, para não gerar indecisão no preço. É a mesma coisa quando a gente vai fazer uma análise, mandar até no grupo hoje, sobre fazer uma compra, mas ter uma liquidez de venda muito próxima, e o preço reverteu e não capturou a liquidez. Estava na cara da pessoa ali que existia essa chance, né, de gerar uma indecisão, mas mesmo assim ela entrou na operação. Não foi nem no grupo da mentoria, não, foi do grupo do suporte do e-book, né? Então, esses detalhes, se a gente não levar em consideração, a gente vai tomar muito loss para de bobeira, tá? Então, identificou uma liquidez, observa se não existe ali padrão passando informações distintas para vocês não pegarem nós por causa de falta de atenção. Então, aqui se eu tenho uma liquidez a ser capturada, eu não tenho nada me dizendo aqui que quando o preço vai buscar, ele vai retrair. Perfeito. Então, tem que empurrar o preço a fim de preencher esse pavio. Só que para eu fazer isso, eu tenho que observar como que o preço está indo buscar aquela região. Primeira coisa, ó, as velas vêm aumentando de tamanho. Se elas aumentam de tamanho, existe uma força ali dos vendedores. Outro ponto importante, a renovação de pavio, a renovação de mínimo. A gente sempre tem que ter a interpretação de quem fecha a vela, nesse caso aqui, foi os compradores. Então, a compra está posicionada exatamente aqui embaixo. Quando a vela seguinte rompe essa mínima e demonstra uma agressão, ou seja, demonstra força com essa vela de corpo cheio, isso mostra para a gente que a venda está mais forte que a compra. A compra está aqui nessa taxa do preço, imagina que tem um preço aqui, ó, e a venda simplesmente conseguiu desvalorizar o preço, ou seja, fechou abaixo dessa taxa. Então, ela está mais forte do que a força dos compradores. Juntei essas confluências, tenho liquidez, tenho velas aumentando de tamanho, tive renovação de pavio, não tenho a combinação de padrões perfeitos. Se não são padrões perfeitos, pulo de vela nos 50%, para a gente realizar uma operação de venda, projetando o preço do nosso objetivo, que nesse caso aqui seria, né, uma zona principal, uma extremidade, um alvo, onde a gente tem que empurrar o preço a fim de capturar. Então, dessa forma, acontece a captura de liquidez. Identifica o alvo, analisa a forma como o preço está se movimentando em busca daquele alvo e busca oportunidades de entrada. Ou seja, você identificou aqui um cenário onde demonstra a agressão, espera um pulo de vela nos 50%. Ah, isso posso pegar de abertura? Não. Por quê? Porque não são padrões perfeitos. Ah, mas eu peguei de abertura e respeitou. Tá, e toda vez que você vai pegar de abertura, vai respeitar? Não vai. A chance de dar loss é maior do que a de respeitar. Então, por isso que a gente busca o quê? Confluências, o gatilho de entrada que apresenta um movimento volátil, demonstrando que aquela vela tende a retrair, para aí sim a gente entrar naquela operação. Outro exemplo de fluxo, a gente vai considerar, né, a liquidez de venda. Esses exemplos, pessoal, servem também para a liquidez de compra, proteção de compra. Só que eu não coloquei muito aqui para não ficar cansativo e repetitivo, senão eu vou falar toda hora a mesma coisa. Mas imagine esse cenário também ao contrário, como se você estivesse trabalhando em regiões de topo, tá? Então, vamos observar como o preço chega nessas regiões. A gente tem velas que aumentam de tamanho, nós tivemos a renovação de mínima, nós temos aqui um padrão que indica a continuidade, que é a negação de força, a gente já até aprendeu, né, que essa vela estava de alta, reveste para baixo, né, demonstra que um movimento bem forte após a sua reversão e fecha com um corpo cheio, seria até um padrão perfeito. E além de negação de força, nos dizendo venda, nós tivemos um candle de absorção.
que o pêndulo de absorção faz? Captura a máxima, captura a mínima da vela anterior e demonstra a força, né? Então, nós tivemos aqui cenários onde o preço demonstra para a gente que a venda tende a continuar esse movimento. Tá, ela tende a continuar esse movimento, mas ela está indo buscar onde? Você já identificou que existe uma liquidez a ser capturada, que existe um alvo, uma zona principal, onde você vai projetar o preço, né? Então, o gatilho de entrada, por 50%, operação de venda, a fim de capturar uma liquidez, depois de você ter renovação de mínima, queda de absorção, negação de força, é só vocês executarem a ordem, tá? Pessoal, está dando para clarear agora que a gente está juntando todos os pontos na hora de fazer uma análise? Sim. Beleza. Eu acho que, assim, antes, né, eu tinha passado os padrões, mas acho que vocês não estavam enxergando quando vocês deveriam operar o padrão. Então, agora a gente já está conseguindo juntar tudo e ver que no final tudo se encaixa, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Então, vocês não vão empurrar o preço aqui de buscar uma liquidez de forma isolada. Ah, só porque eu tenho um pavio ali, as velas estão subindo, eu vou comprar. Não. Influência. Analisa cada vela, todos esses detalhes que eu estou falando aqui com vocês. Fica até repetitivo, mas eu tenho que falar porque é o operacional e funciona dessa forma. E quanto mais confluência vocês juntarem, obviamente, mais assertividade vocês vão ter dentro do operacional, tá? A gente vai ver um gerenciamento que a gente vai fazer poucas entradas por dia, não tem que ter que ficar o dia inteiro operando, e isso tudo vai se encaixar, para vocês seguirem a regra que não tem como dar errado, tá, pessoal? Eu acredito que vocês estão em busca aí da consistência, dos lucros, a gente começa com saques mensais, depois quinzenais, semanais, depois vão começar a fazer saque diário, mas vocês precisam viver esse processo, né, passo a passo, que é o que eu estou passando para vocês. Aqui tem mais um exemplo, né, ainda falando de fluxo, a gente tem a liquidez de venda, e aqui nesse cenário a gente tem a combinação de padrões perfeitos, ou seja, as velas elas vêm aumentando de tamanho e demonstrando uma agressão. Pode observar que não deixa nem pavio de retração. A compra não está conseguindo nem iniciar o movimento de tentar reverter essa força dos vendedores. Os padrões de continuidade são a negação de força, ou seja, primeira vela, um padrão perfeito, porque ela não deixou pavio de retração. Segunda vela, também um padrão perfeito, maior que o anterior. Então, nesse caso, nós tivemos combinação de negação de força, padrões perfeitos. Quando a gente tem essa combinação, o operacional nos permite o quê? Pegar uma operação de abertura. Eu aconselho pegar de abertura, desde que vocês tenham uma liquidez a ser capturada. Thaís, eu tenho medo de pegar de abertura. Posso pegar de retração? Na maioria das vezes, o preço nem vai buscar os 50%. Você vai ficar esperando, esperando, esperando. E quando essa vela nasce, ela simplesmente derrete, vai embora. Então, tá com paciência, estou inseguro ainda no operacional, não quero pegar de abertura, ok. Vai perder uma oportunidade muito boa. Mas como a gente tem que ter paciência, né? Você vai esperar uma outra entrada e está tudo certo. Agora, se vocês já dominam a movimentação de vela, já viu que isso daqui fez um movimento trator, identificou combinação de padrão, identificou uma liquidez capturada, pessoal, vai ver tudo. Pode pegar sem medo, que essa atividade é muito boa. Ah, Thaís, mas aí peguei de abertura, estava tudo certo e o preço reverteu. Paciência. A gente não consegue controlar o preço, a gente faz as nossas análises baseadas na liquidez, onde a chance de dar certo é maior do que dar errado. Mas, do nada, pode sair aqui uma notícia e o preço reverter. Você está seguindo gerenciamento? Se tiver, ok. Se não tiver, aí já começa a mexer com o psicológico, né? Então, por isso que a gente tem que ter tudo bem alinhado, emocional, operacional e o gerenciamento. Aqui, pessoal, eu coloquei um exemplo de um gráfico para vocês verem que o tempo inteiro tem oportunidade, tá? É só vocês conseguirem fazer as marcações de forma correta e interpretar cada vela que vai se formando ali, né? Então, aqui abaixo, nós tivemos uma proteção de ponto, ou seja, o preço reverte, e a vela que reverteu superou a mínima da vela anterior. E aqui acima nós temos liquidez de compra a ser capturada, onde não teve o primeiro retorno do preço. Por que eu estou frisando esses dois pontos? Porque são extremos. Zona principal, zona principal. A gente sempre começa assim, marcando as extremidades. Conforme o preço vai desenvolvendo, a gente identificou aqui que teve o quê? O primeiro retorno da nossa marcação. Como que o preço chega nessa marcação? Velas fracas,
deixando o pavio, diminuindo de tamanho, demonstrando que a venda não tinha força para romper essa região. Quando o preço dá o primeiro toque aqui, o que a gente tem como confluência? Primeira coisa, pessoal, olha essa vela. Deixa aqui uma máxima, deixa aqui uma mínima. Essa segunda vela validou o padrão, ou seja, pendulão. Por quê? Porque não buscou máximo, não buscou mínimo. O que a gente quer? Primeiro toque na mínima para entrar com uma compra. O que o preço fez? Quando ele veio buscar essa mínima, ele foi além. Ele ultrapassou e buscou quem? Proteção dos compradores. Nesse caso, a gente não tem uma distorção, mas a gente já tem como confluência a proteção e o pendulão. Buscou exatamente na marcação, o que a vela fez? Ela retraiu. Depois que essa vela faz esse movimento de retração, aqui a gente teria a operação curiosa, agora a gente tem uma outra leitura. O preço busca uma proteção, não consegue fazer o rompimento. Ok. Posso pegar uma compra no candle seguinte, já que eu tive aqui o primeiro toque? Pode, porque a sua compra ela vai ser baseada agora no final do movimento. O final de movimento está te passando uma leitura para a reversão do preço. Olhando o passado dessas velas, a gente já identifica que elas são fracas, que elas não têm força para continuar esse movimento, e agora você teve uma confirmação que foi exatamente esse padrão de reversão. Executa aqui uma compra na vela seguinte. Executou uma compra, o preço demonstrou uma agressão aqui, né? Esse movimento no corte de alta. E durante essa movimentação, nós teríamos uma outra oportunidade de entrada. Essa vela aqui, ó, formou agora um candle de absorção. Por quê? Porque ele capturou máxima e capturou mínima da vela anterior, leitura para compra. Além disso, formou para nós negação vírgula força, leitura para compra. E além da negação vírgula força, pessoal, olha isso. Não tem liquidez de venda, não tem liquidez de venda, e o próprio padrão capturou ó, essa liquidez e reverteu novamente. Não tem liquidez de venda. Tem motivo para o preço descer? Não. Tem liquidez de compra para projetar? Tem. Liquidez de compra, liquidez de compra. Então, seria uma oportunidade para vocês pegarem uma entrada de compra. Não buscou aqui os 50%, tá? Como foi no primeiro trade, eu consideraria vocês aguardar o retorno do preço. Mas tem também a questão da confluência, né? Como eu falei, os padrões de continuidade, a negação, a absorção, a ausência de liquidez de venda. Então, aqui seria uma boa oportunidade para a gente pegar de abertura. Tá? Então, como eu falei, tem mais de 2 confluências, entre sem medo. Mas se vocês forem mais criteriosos, eu queria pelo menos um padrão perfeito. É isso aí, pessoal, é padronizar e só entrar quando aquele cenário se concretizar, tá? Então, seria mais uma oportunidade de compra. Seguindo ainda nesse mesmo gráfico, deixou máxima, deixou mínima, candle o seguinte que ele fez, ele validou, candle 1. Primeiro toque. Na máxima, a gente entra com venda. O que eu tive como confluência? Final de movimento. Tem a liquidez a ser capturada, pavio de mínima, né? Pavio de mínima. Mínima de vela de baixo. Então, tem que ter uma projeção do preço. Não veio buscar nessa vela, veio no candle seguinte, mas quando você faz a entrada, você tem que ter essa projeção. Então, seria mais uma oportunidade que a gente está trabalhando. Né? Então, um gerenciamento com 3 entradas por dia, facilmente bateria a meta. Não precisa nem ficar abrindo muitos pares, não. Abre ali uns 2, um 3 no máximo, faz as marcações e vai acompanhando esse valor aqui. Ó. Até aconselho vocês a estudarem dessa forma. Vem mapeando e identificando esses padrões dentro do que a gente vem apresentando aí nas aulas. Ok? Pessoal, dúvidas? A aula de hoje eu acho que vai esclarecer muita coisa aí para vocês, né? Para quem estava com um pouco de dificuldade, quando entrar com compra, quando entrar com venda. Agora é colocar em prática, né? Porque é bastante informação, está tudo se juntando agora. E se vocês não estudarem, esses conceitos eles vão se perder, né? Com o tempo a gente esquece alguns detalhes. E quando a gente opera todos os dias, a gente não pode deixar de estudar, você sempre revendo as aulas, tirando dúvidas, mandando lá no grupo, para a gente evoluir junto, tá? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Pode fazer. Então, eu fiquei na dúvida quando tem numa pernada assim que tá no caso, que tem a vela de comando que anula a liquidez, né?
Uhum. Mas aí, se não for a vela de comando, for aquela que não tem pavio em nenhum dos lados, essa é a vela de comando também? Não, vela de comando, ela só tem pavio de retração e não reversão. Ah, aquela que não tem pavio é, caso, vela de força, né? Vela de força, aí, ó. Barra Aí, de ouro, indica a continuidade do movimento. E essa aqui é comando. Ela retraiu. e essa daí, quando tem no meio da pernada que faz essa vela aí, Essa ela, anula. essa de cá anula, essa não, essa Essa aqui outra. não, essa aqui é continuidade. Ah, entendi. Entendi. E outra essa dúvida aí. E outra coisa, quando tem assim no topo, para a gente marcar a proteção de venda, ou no fundo, no caso, se tem um doji, aí a Uhum. gente olha, marca normal, como é que a gente vai saber? Não, o Assim, 2G, ele hum, não faz parte do operacional. Vamos aí se, supor, hum, você tem aqui a vela de alta e apareceu o 2G. O 2G seria o quê? Abertura e fechamento no mesmo ponto. Ela fica isso, cinza. sim, Espera a vela seguinte finalizar. Ó. Se a vela seguinte deixou aqui um pavio e a vela anterior nem tinha pavio, ó, proteção. Você simplesmente entendi, pula essa vela e continua a análise na vela seguinte. entendi, Agora, se essa vela deixa um pavio, porém ela não supera o da vela de alta, você tem a liquidez, sim, entendi, tá? Simplesmente entendi. anula essa vela aqui como se ela nem fizesse parte do gráfico. Pra gente já não quer dizer nada, Entendi, tá bom, tá bom? obrigada. Nada. Mais alguém, pessoal? Sem dúvidas? Bom, então eu vou encerrar a aula, tá? Vou colocar para vocês na plataforma. E amanhã a gente retorna, tá? No mesmo horário, a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento. Vou passar uma planilha para vocês. Caso alguém não se sinta familiarizado com o gerenciamento, não tem problema algum, até porque é uma coisa muito pessoal, né? Quantidade de entradas, que vocês vão trabalhar ali, questão de shows, algumas pessoas preferem mão fixa, mas eu vou passar a minha visão para vocês, tá bom? Se alguém já segue algum operacional, acho que vale a pena assistir a aula mais mesmo para adquirir, né, mais conhecimento. Às vezes eu posso falar alguma coisa que vocês podem adaptar no operacional de vocês, na gestão de vocês. E também vou abrir um tempinho para a gente tirar dúvidas, tá? Então, aguardo vocês amanhã às 21 horas, tá bom? Tá bom, obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado, Thaís. Tchau, tchau. Valeu, boa noite a todos.